Boa noite, amados irmãos, a paz seja convosco. Nós somos aqui da Igreja Batista Alfa e Ômega, dando continuidade, ao estudo do livro de Gálatas. Nós paramos na semana passada retrasada, em Gálatas 3, do 12 a 14. Vamos dar continuidade, avançar um pouquinho. Queria pedir que você orasse pelo nosso país nesse momento difícil, para que Deus desse lucidez e paz aos nossos governantes, para que essa nação venha superar esse momento difícil, para que nós possamos comer bem, se vestir bem, caminhar. Nós somos o povo de Deus e temos que continuar intercedendo por esta nação, intercedendo pela vida uns dos outros. Nós vamos estar aqui agora pedindo a Deus sabedoria e dando continuidade ao livro de Gálatas, um livro agora o apóstolo Paulo defende o evangelho contra retrocessos, e o maior de retrocesso é voltar ao judaísmo, Nós somos seres muito saudosistas, Às vezes a gente fica brincando, mas assim era na minha época. Tudo nosso antigamente era melhor, E a juventude vai, brinca com a gente. Então a gente tem que estar adeptos à mudança. No Evangelho, nós temos que ter a noção, a noção clara que uma vez que Deus deu um passo, apresentando-nos a Cristo, não é justo que nós recuemos, não é justo que nós achemos que o passado poderia ser melhor do que o presente. Deus é um Deus distante de promessas, de presentes. O passado já passou, o futuro pertence a Deus, mas o presente hoje é o que nós estamos vivendo. E é assim que a igreja tem que ver. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas 3,15. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, falo como se o testamento de um homem for confirmado. Ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Então Paulo está trabalhando aqui, apesar de ser muito semelhante com a legislação atual, mas Paulo está trabalhando especificamente com a lei, Não é hoje, a gente prega para o mundo, Então há lugares que o testamento pode ser redigido de uma forma, pode ser alterado de qualquer forma, mas Paulo está trabalhando com o exemplo da Torá, com a lei. Irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Gálatas 3,16. Ora, promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então Paulo está mostrando para a igreja de Gálatas que era compelida, que era obrigada a praticar atos de judaísmo, e dentro desses atos eu creio que o mais que aborrecia a Deus era no sentido de só aquela linhagem pertencia a Deus, ainda haver uma discriminação essa causada pela uma interpretação errada dos próprios judeus, porque esse não era o projeto. Se você lê a lei, você vê que Deus manda dar os mesmos direitos aos estrangeiros, fosse estrangeiro em terra peregrina. Então Deus chamou o judaísmo para que ele fosse pregado e eles reconhecessem o Deus de Israel. O que não houve, o que houve foi uma série de preceitos, de religiosidades, de mandamentos extra dos mandamentos, tornando insuportável a vida de qualquer um e não atrativo, esse Deus tão maravilhoso. É isso que acontece quando nós acrescentamos. A Bíblia diz que ninguém, ai daquele que acrescenta ou suprime um tio da palavra de Deus. Então, muito cuidado, sabe? Às vezes a gente fala assim, a doutrina toda a igreja tem, porque doutrina é o ensinamento da palavra, mas costume é algo do homem. Mas tome cuidado para que esse costume não venha custar um pedaço da doutrina.
Porque tudo bem, eu compreendo, ó, minha igreja só deixa pregar de terno. Eu fui numa igreja maravilhosa, os irmãos santos e irrepreensíveis, mas o pastor lá só podia pregar com aquela, uma gravatinha que tem de padre, uma que fecha a gola. Então é algo que não prejudica ninguém, não torna ninguém. Mas quando isso passa a trazer uma mensagem maior do que a da cruz, você começa a gerar inimigos da cruz sem saber que estão atacando a Cristo. Essas pessoas hoje que estão aí escandalizadas, com escândalo, com pastores adulterando, com pastores milionários enquanto o povo morre de fome, eles estão com raiva de Cristo, sem saber que Cristo não tem nada a ver com isso. Então Paulo, ele fala, né, que as promessas foram feitas a seu descendente, e esse descendente é Cristo. Então Paulo está falando à igreja de Gálatas, olha, Abraão, a Bíblia não diz, né, que a promessa foi feita a seu descendente, mas a Escritura diz a seus descendentes, falando de muitos, mas como de um só, o descendente que é Cristo. Então, a promessa foi feita a seu descendente, né, e não a seus descendentes. Então, como Paulo diz, olha, a promessa foi feita para Cristo. Se chegou em Cristo, chega em você. Então, não há necessidade de você, igreja, hoje, né, Gálatas, nós somos um estudo específico sobre o livro de Gálatas, e vocês se sentirem desprivilegiados e achar que tem que agradar a Deus, fazer mais alguma coisa, quando que Cristo já fez tudo pela sua vida. Então Paulo, ele está, mostrando isso à igreja de Gálatas, né? Que a promessa era para a sua descendência. A promessa passou de Isaac, passou de Jacó, foi passando e chegou a Cristo, né? E chegava uniliteralmente a cada pessoa. Ou seja, por que seu descendente? Porque significava que Abraão deveria ser da descendência, que o Cristo deveria ser da descendência de Abraão. Havia essa necessidade. Então, meus irmãos, não existe nada que Jesus não tenha feito por você. Tem um hino, né, os mais antigos vão conhecer, que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é a nossa herança. Toda a vida, todo o poder, Deus tem dado para nós. Então, tudo que é de Cristo para a igreja. Jesus, quando aparece a Paulo, ele fica cego e cai do cavalo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava matando os cristãos. Então, dói na carne de Deus ver os seus filhos vivendo uma vida em pecado, uma vida dissoluta, uma vida de miserabilidade, porque Deus ama a criatura que o fez. É diferente, né? Eu já fiz essa elucubração aqui em algumas mensagens, mas torno a fazê-la. Deus poderia ser todo poderoso, Deus poderia ter feito a humanidade com toda a perfeição, mas não ser bom, ser um Deus sem parcialidade, né? Ser um Deus que gostasse mais de um, de outro, não, mas Deus é um Deus puro, Ele é santo, Ele não tem só poder, Ele é santo, Ele é irrepreensível, e João vai resumi-lo que Deus é amor, né? Conhecer Deus é conhecer o amor de Cristo, porque realmente Deus se importa com a criação dela, Ele não é indiferente às nossas dores, ao nosso choro. A Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está vendo o que você está passando, e se você permanecer com Ele, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, meus irmãos, nós, como seres humanos, vira e mexe a gente engole um desaforo, vira e mexe a gente, né, deixa orgulho de nada para outro homem. Há pessoas hoje que não tem nem honra, tratam com tanto reverência, autoridade, político, chefe. Por que não se humilhar diante de Deus, que é o único que reconhece o que nós passamos, é o único que nos ama de verdade? O amor de Deus é de um jeito que Isaías, ele vai falar, que ainda que a sua mãe
se esqueça de você, todavia o Senhor não esqueceria. Quando nós vemos algo que toque mãe, nos escandaliza, né? Nós vimos alguns homicídios com mãe. Hoje o homem está, onde eu creio que nós estamos no momento final, né? E como diz a Bíblia, por multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriaria. E nós temos que ter a noção que esse amor de Deus é um amor esplêndido, é um amor que nos emociona, que não tem fala, né? Olha a que ponto chega o amor de Deus e como nós não conseguimos verbalizá-los, né? Se você tem filho, ou você tem alguém que ama, uma mãe, uma avó, mas você tem um filho, né? Você sabe que você o ama, você daria a vida por ele, mas você não consegue entender uma coisa: o amor de Deus pelo seu filho, ele é maior do que o seu. Então o amor de Deus pelo homem, pela sua criatura é muito grande. Paulo vai mostrando isso aos Gálatas, que a necessidade, que tudo foi feito por Cristo, e Cristo fez tudo para agradar a Deus, né, em primeiro lugar, mas resgatar o homem. E não havia necessidade, não há necessidade nenhuma de nada que nos aperfeiçoe diante de Deus, a não ser a nossa fé. Gálatas 3,17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma que venha abolir a promessa. Então, Paulo está trabalhando aqui entre Abraão e a lei, né? A lei veio depois de Abraão 430 anos, o apóstolo fala. Mas ela não aboliu a promessa que Deus tinha a Abraão. Não há revogabilidade, você não vê nenhuma. A promessa permaneceu. Então, a lei que era tão defendida, que Pedro se contaminou com isso, você vai ver que em Atos dos Apóstolos há uma diáspora entre Paulo e Pedro, resistirem na cara porque era repreensível, porque enquanto estavam só conosco, comia e bebia, mas quando se aproximou Tiago e outros, se afastou dos que não era judeu, e Paulo falou isso num linguajar mais coloquial: poxa, você está sendo dois caras, pô. Você está ali comendo e vivendo com as pessoas, chega um judeu, você se afasta? Isso é falta de caráter. E essas palavras são palavras duras, mas não são palavras ofensivas. Tanto é que Pedro, na sua epístola, reconhece o apostolado de Paulo. Ele chega a falar que Paulo, nas suas cartas, né, com questões difíceis de entender, ele reconhece, né, a grandeza intelectual do apóstolo, porque quem está em Cristo não cria raiva, não cria amargura quando é exortado, e principalmente resolve tudo na cara, não há falsidade. Paulo falou para Pedro na cara, Pedro falou o que pensava na cara, e as coisas foram resolvidas, e assim tem que ser. Nós estamos numa geração que ninguém resolve nada na frente do outro, ninguém fala nada, e por trás fomenta uma série de pensamentos e uma série de coisas. Então, a lei não retroagiu a promessa de Abraão, a lei, ela não retroagiu o que Deus prometeu a Abraão: anda na minha presença, será abençoado, abençoarei que te abençoares. Então, a igreja de Gálatas não tinha que estar firmado em rudimentos da lei que foram para aquele momento. A lei, se você estudar o Pentateuco, que nós chamamos os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os que é o cânon, né, ali, sagrado. É óbvio que o judeu ele tem um grande esmerilho por todo o Velho Testamento, não para aí, os salmos, os profetas maiores, menores, os livros poéticos, mas o instrumento ali de normatização seria esse, né? E você vai ver que ali tem normas sanitárias, Deus falando onde que tinha que fazer necessidades, porque Deus estava ali ordenando um povo que viveu 40 anos no deserto. Então Deus cuida de tudo, questões sanitárias, não come carne de porco. A gente sabe que a carne de porco, né, com panela, com fogo, a gente sabe que tem que ferver a mais de 100 graus. Imagina aquele povo comendo, né, uma carne de porco, uma carne de boi, contraindo, né, uma tênia sória, uma tênia sargenata, né, que é chamada de solitária. Imagina aquele povo com micróbios. Então Deus cuidou de tudo, não deixou que as fezes, a urina, né, tem pessoas que têm menos higiene, ficassem em qualquer lugar,
cidade de refúgio. Então você vê que a lei, ela tratava de muitas coisas boas, mas muito mais instrumentalizar aquele povo. Às vezes tem algumas pessoas que são escarnecedoras, né? Fala que o dízimo foi revogado, mas o dízimo é muito anterior. Adão deu dízimo, Abraão antes da lei deu dízimo, os patriarcas deram dízimo, Jó dava dízimo. O dízimo é um mandamento anterior e permanece até hoje. O problema não é o dízimo, o problema do questionamento é pessoas que não entendem quem é Jesus e parece que dão um dízimo obrigado, e muitos, infelizmente, não têm temor de Deus, não administram os dízimos de uma maneira correta, não cuida dos órfãos, das uvas, das viúvas, e isso gera um transtorno. Mas o dízimo é um ornamento bíblico, um instrumento de promessa, um instrumento de adoração. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção que... Eu vou ler só o 18 para nós encerrarmos. Pois a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. O que Deus está falando aqui, Paulo está falando, olha, Abraão, o pai da fé, ele não se tornou Abraão porque cumpriu a lei, ele se tornou Abraão e amigo de Deus porque ele obedeceu. Se Abraão recebeu tudo isso gratuitamente, e nós, igreja, você, Gálatas, está recebendo tudo isso gratuitamente, e o único preço que o Senhor está pedindo é que você tenha fé e obedeça, porque alguém impor sobre você julgos de tradições, julgos de não faça isso, não faça aquilo, quanto que Deus quer que você obedeça a sua palavra. Fique com isso no seu coração. Vive uma vida sem julgo, vive uma vida de santificação, vive uma vida de esperança, vive uma vida de fé. Jesus é maravilhoso. Jesus não é um Deus que está te esperando com um pau um pedaço de pau atrás das costas para te bater quando você errar. Ele te ama, ele te ergue, mas saiba de uma coisa, tome uma decisão de aceitar a Jesus. Eu encerro aqui e quero orar com você em nome de Jesus. Amém. E você que quer fazer a obra de Deus, de várias formas, né? Às vezes você não prega, você não vai em lugar nenhum. Curta, compartilhe os canais Batista, Alfa e Ômega, YouTube, Facebook, Instagram. Eu quero orar aqui pelo Josimar, eu quero orar aqui pelo meu cunhado que está no Rio Grande do Sul, eu quero orar pela minha irmã que está com problema de saúde. Eu quero orar por todos vocês. Bendito Deus, eterno Pai, toma minha irmã, restaura sua saúde, toca sua necessite, que o Senhor venha fazer um milagre. Guarda, Senhor, a vida do Josimar, Senhor, visita esse homem enfermo, poderoso Senhor para fazer um milagre. Guarda, Senhor Edivaldo, onde ele estiver, que o Senhor o proteja, que o Senhor o guarda, Senhor. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Igreja Batista Alfa e Ômega, mostra-nos o caminho a seguir. Deus, nós te amamos, guarda essa nação nesse momento confuso, venha nos visitar com seu amor, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe, paz seja convosco.